Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estamos com o Ibov numa semana parada, né? Muito devagar, em passos de tartaruga. Eu digo isso porque nós estamos ali muito próximo do topo histórico, né? Acabou não conseguindo bater o topo histórico, o Ibov essa semana, enquanto nós tivemos o mundo inteiro para cima, né? S&P 500, Europa, vários ativos aí, ativos até rompendo o topo histórico, né? E nós temos o Brasil devagar. Então, aquilo que a gente vem observando já há um bom tempo, né? O Brasil totalmente descolado aí do mundo. De vez em quando anda junto, mas na maioria do tempo totalmente descolado. Estou falando sobre o mercado internacional, as coisas continuam aí indo na direção do pior já passou. Então, qualquer notícia que aparece aí de negociação, de tarifa, blá blá blá, ajuda e o mercado quer subir. A dúvida que fica é se ele vai conseguir realmente testar topo ou romper o topo histórico ou se ele ainda vai fazer um topo mais baixo e fazer mais uma perda de correção, porque todos os indicadores estão mostrando aí uma potencial recessão esse ano de 2025 no mercado americano por razões óbvias, né? O que o Trump está fazendo está pressionando demais a economia e as consequências aos poucos vão aparecendo, né? Então até o governo mesmo começa a falar numa possível recessão. Essa recessão não necessariamente é um fim do mundo, tá? Durante o governo Biden nós também tivemos uma recessão técnica, que foram 2 trimestres com PIB negativo, mas não aconteceu nada, não afetou em nada o mercado, o S&P 500 teve uma performance muito boa durante o governo Biden, independente das políticas econômicas deles não serem as melhores possíveis, mas o mercado ele anda de acordo com os próprios interesses, né? Então, se o governo emite dinheiro, se o governo faz qualquer benefício que vai de alguma forma chegar no mercado de ações, o mercado de ações vai subir. Então, foi meio que aconteceu no governo Biden, né? E no final das contas a economia não ficou ruim durante o governo Biden, tá? Quem fala isso está falando besteira, né? E durante o governo Trump, agora nós estamos aí num ano muito polêmico, né? Com ele fazendo muita coisa, puxando muitas cordas ao mesmo tempo, e o mercado precisa dar um tempo aí para se assentar. Então é por isso da dúvida se fossem condições normais, se tirasse toda a imprevisibilidade do governo, esse mercado não tinha a menor dúvida que ele ia para romper topo histórico e continuar, tá bom? Então é isso que os gráficos vão ajudar a gente a ver. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando o mapa de calor do mundo, nós vemos aqui o mundo para cima, né? O Brasil mais, a América Latina mais borocochô, mas o resto do mundo para cima. E a mesma coisa o mercado americano, né? Você vê aqui que das magníficas, só a Apple que deu uma pipocada, mas ela tinha subido bastante na semana passada. E nós temos alguns destaques aqui, como o Meta subindo 9%, o Microsoft subindo 11%. Então, muita coisa aí boa, né? Mas no geral está bem esverdeado. Então agora olhando os gráficos, essa semana aqui a parte internacional vai ser mais do mesmo, tá? Então a gente vê aqui o VIX continua caindo, né? Fechando a semana aqui nos 22 pontos, isso daqui deve continuar caindo, não tem nenhum sinal aí para reverter esse negócio. Obviamente pode ter alguma má notícia, né? Mas até o momento as notícias estão indo na direção correta, né? De negociações, de resolver as tarifas e de também resolver a questão das guerras, né? Essa semana teve o anúncio lá do acordo dos Estados Unidos com a Ucrânia, finalmente, né? Então isso daí é um passo positivo aí na direção correta, né? Aí os juros americanos acabou, depois de 2 semanas de baixa, acabou tendo uma semana de alta, mas com volatilidade. Então ele está aqui nessa faixa dos 4,3%, e isso daqui é um problema para o governo americano, tá? Porque ele precisa renovar aí a dívida desse ano de 2025, tem várias informações aí, tem gente que fala de 5 trilhões até 9 trilhões. Na média aí, estão falando em 7 trilhões que precisa ser renovado de dívida, né? E essa dívida aí, os juros médios dela está em 3,2%, 3,3%.
E nós estamos com esses juros aí a 4,3 no título de 10 anos, né, girando em torno disso, e o próprio juros do Banco Central também está nessa faixa. Né? Então, realmente, a renovação dessa dívida nesse patamar aqui é muito ruim para o governo americano, que ele vai pagar mais juros. Já a Europa, depois de toda essa queda aqui, fez um candle de alta. Isso daqui é ruim, né? Um candle de alta aqui nessa região, mas eu espero que ele fique aqui abaixo do 2,6. Né? Se ele ficar abaixo do 2,6, ele pode dar uma consolidadinha aqui e depois cair, né? Porque o Banco Central Europeu está cortando juros. Indo para o S&P 500, olha, fica muito claro aqui nesse gráfico, uma bela de uma barra de alta já, desde que fez o fundo aqui, que veio testar o 4.800, né? Só tivemos altas, né? Aqui, esse candle vermelho aqui, você vê que ele ficou praticamente no mesmo fechamento, quase nem caiu, né? Foi só uma paradinha para respirar. Então, isso daqui tem tudo para continuar. Você vê que fechou na máxima, né? Então, tem tudo para continuar aqui. E não duvide ele ir testar aqui esse megafone, vir aqui e romper topo histórico, tá? A única coisa que precisa acontecer aqui são rodadas de negociação. Vamos supor que está tudo na mesa e pode acontecer. Por isso que eu digo que você tem que acreditar no gráfico, tá? Se saírem anúncios aí de acordos entre Estados Unidos, Índia, Japão, Coreia do Norte, pode ser até Europa, né? A coisa vai indo numa direção em que a China não vai ter jeito e vai ter que sentar para negociar. Nesse momento, a China fala que não está negociando, os Estados Unidos fala que está negociando, a gente não vai, jamais vai saber, né? Mas o que acontece? A direção é essa, né? Vão ter que chegar num acordo. E a outra coisa é esse negócio das guerras, né? As guerras, você vê que cada vez se fala menos da guerra lá de Israel e Hamas, né? Então, meio que está saindo aí das notícias porque as coisas estão esfriando. E o da Rússia e Ucrânia, agora com os Estados Unidos fazendo esse acordo com a Ucrânia, é um passo importante aí na direção de terminar a guerra lá. Só falta agora o Putin desistir, né? Então, essas coisas acontecendo, eu vejo o potencial desse negócio aqui vir testar o topo desse megafone. Tá? E aí a gente fala a mesma coisa para todos os outros ativos. Né? Então a gente tem aqui a Nasdaq, né? Também numa semana de alta bonita, né? Pode vir testar aqui o topo. O Russell 2000, o Dow Jones também, olha só, uma bela de uma barra, né? O Russell 2000 também, olha só, mesma coisa, né? Já 4 semanas aqui subindo, né? E o Russell 2000 você está num canal de alta, né? Então ele pode vir e testar o topo novamente, né? Indo para a Europa, nem se fala, né? A Alemanha, olha só, já no topo histórico novamente, né? Então olha só que força que veio aqui, e foi muito bonito tecnicamente esse movimento do DAX alemão, né? Porque a gente tinha aqui essa linha de tendência, a gente tinha essa região aqui de suporte, ele veio com força aqui, 3 semanas de queda e 4 semanas já voltou aqui para o topo histórico, né? Impressionante a força da Alemanha. O Reino Unido também, olha só, deu essa espetada aqui, é muito volátil, né? Tivemos eleições lá no Reino Unido e ganhou um cara, como é que eu vou dizer? Não consigo nem classificar ele, porque os Estados Unidos têm o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, né? O Reino Unido, basicamente. E tem esse Partido Reformista, né? E esse Partido Reformista, desde a Segunda Guerra Mundial, ele nunca conseguiu estar no poder. E agora esse Nigel Farage, ele ganhou a eleição e vai assumir o governo, e é uma coisa nova, né? E ele é um cara... Vai ter gente que vai falar que é extrema direita, né? Mas é aquele movimento que está acontecendo muito na Europa, acho que no mundo inteiro, né? Onde começar a limitar um pouco dos imigrantes, da imigração, colocar regras mais rígidas e tal, porque tudo isso daí foi muito pesado, né? E agora está tendo aí um backlash, né? Isso sempre acontece nas sociedades, né? Inclusive aqui em Portugal, né, também teve bastante imigração. É uma imigração mais de colônias portuguesas, né? Não tem tanta imigração assim islâmica ou do Oriente Médio, tem alguma, né, mas não tanto. E o Portugal acabou de anunciar aí 18 mil deportações. Então, assim, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Porque o pessoal fala, Estados Unidos está deportando todo mundo, blá blá blá. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, Portugal, desde que eu cheguei aqui, nunca vi um anúncio desse. E eles estão anunciando 18 mil.
para números dos Estados Unidos é pouco, né? Mas para Portugal é bastante coisa, né? Então, esse é um movimento que aconteceu lá no Reino Unido, né? Então, e o mercado, resumindo, o mercado, olha, gostou da eleição, né? Não teve problema aqui, né? A França também indo em direção aqui ao topo histórico, né? E agora, indo lá para a Ásia, nós temos aqui a China, que, olha, mesmo com tudo isso daqui, a China continua subindo, está subindo aos poucos, está indo em direção ao topo histórico. O Japão também continua subindo, e a qualquer momento sai aí um acordo do Japão e dos Estados Unidos, esse negócio aí pode testar topo histórico, mercados emergentes. Também, olha só, acompanhando a China aqui, começa a se livrar aqui dessa região e para voltar a subir. O nosso EWZ, essa semana teve uma semana de doji, mas espero que isso aqui seja só uma parada para respirar, para fazer um rompimento. Se fizer o rompimento, segue aqui essa tendência curta aqui de alta, né, essa reversão aqui, né? Indo agora para as commodities, nós temos o petróleo, que teve uma semana de baixa aqui, fiz um trade maravilhoso aqui dessa venda, né, uma configuração muito clara, né, e agora ele deve ficar aqui nessa região, né, então aqui no fundo tem compra mais polêmica, né, e aqui no topo, aqui perto dos 70, sempre vai ter venda, né, enquanto ele estiver dentro dessa região, né. O minério de ferro continua enroscado aqui, mas mais para baixo do que para cima. O cobre, depois dessa reação aqui, deu uma espetada para baixo. O cobre, eu acho que ele vai ficar aqui um tempo aqui dentro dessa consolidação, né? Pelo menos enquanto as coisas estiverem bagunçadas aí. O ouro marcou o topo e normal, né? Já sabíamos disso. Isso aqui é um topo numa tendência de alta, assim como a gente teve outros topos, olha só. Vários topos aqui, e agora a gente pode esperar aqui algum tipo de correção, vamos ver até onde vem para depois fazer um novo fundo para novas compras, tá? A prata continua aqui dentro desse triângulo, teve uma semana de baixa, enquanto não romper não tem nada para fazer. Indo para as moedas, nós temos o DXY aqui, 2 semanas de alta aqui, então esse DXY aqui para cima está alinhado com aqueles juros, né, que não estão caindo, né? Então, assim, se os juros começarem a cair mais fortemente, esse dólar aqui deve cair. Mas o dólar está se segurando aqui na região dos 100, porque os juros também estão se segurando ali acima dos 4%, né? O Bitcoin fez uma semana aqui muito bonita, né, de rompimento. Agora esse candle aqui, ele ficou consolidado essa semana aqui, né? E praticamente não saiu do lugar, né? Depois de um movimento forte da semana passada, deve estar dando uma respirada, né? O Ethereum, olha, aqui é uma região de suporte, eu acho que tem uma compra aqui do Ethereum, tá? Para vir testar o topo novamente. Nós estamos falando aqui de dobrar o preço, né? Porque aqui o topo está nos $4.000 e ele está aqui nos 1.800, né? Então, seria aqui quase 1.900 a entrada, né? Com stop no 1.300 para você ir buscar os 4.000. É uma compra interessante, risco-retorno interessante. Indo agora para as magníficas, nós temos aqui a Apple, que precisa romper essa semana aqui, né, a máxima dessa semana para voltar aqui a buscar topo. Nós tivemos a Microsoft, que teve aqui uma semana espetacular, já muito perto aqui do topo histórico, né? É um ativo que é impressionante, né? No final das contas, é o que eu estava falando lá do DAX alemão, né? Você tem aqui uma configuração técnica muito bonita, né? Você tinha essa linha de tendência que vinha de lá de trás, você tinha essa região aqui de suporte, ele veio aqui e pum, fez a reação. Foi difícil de pegar essa compra aqui porque foi um gap no balanço, né? Então realmente é difícil, mas tecnicamente ficou muito bonito isso. A Amazon também, olha, está se segurando aqui, se romper aqui os 200, não tem a menor dúvida que ela tem potencial de testar topo, né? O Google também é a mesma coisa, né? Romper aqui os 170 tem potencial de testar topo. A Meta já foi, né? Então, a Meta tem compra aqui, rompendo a máxima da semana passada, não tem a menor dúvida que tem compra para teste de topo. A Netflix, deixa eu até apagar esse Fibonacci aqui que não faz mais sentido nenhum, né? Tá aqui nesse canal de alta e está testando aqui o topo do canal, mas isso aqui é o rompimento de topo histórico, né? O Netflix está muito forte. A Tesla, essa semana aqui, a semana passada fez uma semana muito forte, essa semana aqui ficou lateralizado, né? O balanço já ficou para trás. Se romper aqui os 300, tem que comprar essa Tesla aqui com alvo aqui para vir no topo histórico quase 500, né? E a Nvidia, que vai ser a última do balanço, está aqui dentro dessa consolidação,
e essa consolidação aqui, ela tem tudo para ir testar topo, e provavelmente no balanço deve acontecer isso daqui, mas é aquela compra difícil, a mesma coisa que eu falei de Microsoft, né? Você comprar aqui agora contando que vai ter um gap, vai que tem uma má notícia e esse negócio aqui perde fundo, então é uma compra complicada. Tem coisas mais bonitas aí no mercado prontas para serem compradas, né? Os bancos estão bem, então, por exemplo, o Bank of America, olha só, tendência de alta aqui, uma bela de uma reação, está indo testar topo histórico. Nós temos a Costco, que é muito forte, está com uma configuração muito bonita, olha só, aqui numa tendência de alta, aqui um canal de alta que vem de lá de trás, e agora, olha só, se livrou dessa região, isso aqui tem tudo para romper topo histórico. Nós temos o JP Morgan também, olha só, uma configuração bem interessante. Também, olha só que configuração legal aqui, né? Que está dentro de um canal de alta e tinha essa linha de tendência aqui. Ele veio, fez a correção, testou essa região aqui de suporte e virou para cima e agora está indo para testar topo histórico, talvez até romper, né? Até a Coca-Cola, que é um ativo que é menos volátil, né? Mas você vê, está aqui no topo histórico, né, prestes a romper e fazer um pivô de alta. É um ativo que anda com menos velocidade, mas anda, né? E nós temos aí a Berkshire também, que está no topo histórico, e nós temos o anúncio do Warren Buffett se aposentando, né, aos 94 anos, falou que esse ano ele se aposenta. Mas a Berkshire não está nem aí, né, olha só, ele tem uma cultura ali muito forte, né? As empresas que ele tem no portfólio são muito fortes, né? Isso ali está para romper topo histórico na crise ou em qualquer momento. É impressionante a performance da Berkshire, né? Você vê, ó, isso daqui foi Covid. A Berkshire aqui no Covid corrigiu 30%, né? E do fundo do Covid até agora, pegando aqui, ela já andou em 5 anos, andou 240%, né? É muita coisa, né? É muito poderoso. Então, assim, tem muita empresa aí com configuração interessante, tá bom? Então é isso do mercado internacional. Vamos ver o Brasil agora. Começando aqui com os DIs, essa semana aqui praticamente não aconteceu nada, ele está numa região de suporte aqui e é natural essa esperada aqui, porque essa semana aqui tem decisão de taxa de juros, né? Aliás, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Acontece no mesmo dia, quarta-feira. E os Estados Unidos está falando, o mercado todo está apostando que não vai ter corte de juros, né? Porque a coisa está muito indefinida lá, o Powell não vai colocar a mão nessa cumbuca. E o Brasil, realmente, a gente pode ter uma surpresa, tá? Porque o Brasil tem a promessa de aumento de juros, mas os indicadores melhoraram bastante, né? O dólar caiu e tal, então, assim, eu estou apostando mais numa parada, talvez até um corte, tá? E aí isso daqui o mercado pode gostar e reagir positivamente, tá? Quando a gente vê aqui o Ibov, é aquilo que eu estava falando, né? Uma semana aqui que não saiu do lugar, muito próximo do topo histórico, tem uma atração aqui e não foi. Numa semana em que o mundo inteiro andou, não sei porquê, né? Nós temos aqui então o índice, ainda continua nessa ambiguidade aqui, mas isso daqui é uma bandeira de alta, né? Fez uma bela de uma perna, chegou aqui numa região de resistência, está brigando aqui vários dias. Então, assim, o rompimento aqui é o cenário mais provável e ele pode fazer um rompimento para ir em direção aqui aos 150 mil pontos, né? Que é esse outro topo aqui, né? No caso do Ibov, vai romper topo histórico, aí tem uma avenida para andar. No caso do índice, está bem claro aqui os 150 mil pontos, né? E aí, de novo, né? O pessoal deve ficar meio maluco, falar assim, mas você fala tanta coisa sobre o governo, a economia no Brasil, as dificuldades e tal, e você está falando que pode ir o índice a 150 mil pontos? Pode, o Brasil pode se beneficiar bastante aí, as empresas de comida estão se beneficiando bastante, né, com esse negócio aí da China, das tarifas, né, e sinceramente, as economias elas se defendem dos políticos, né, dos governos, né, funciona mais ou menos assim, e o Brasil não é diferente, né, se você for pensar, cada um ali está na sua individualidade, né, tentando resolver os seus próprios problemas, né, e com isso você vai
aproveitando as oportunidades, né, que surgem, independente do governo estar atrapalhando. E a bolsa precifica isso daí. Então, quando vê a oportunidade, ela coloca no preço e aí o mercado pode reagir e ir lá no 150, é o que o gráfico está falando, tá? Então, olhando aqui o dólar, né, você vê que ele está numa região de bastante suporte, ele já tentou reagir essa semana aqui, mas ainda não deu sinal de compra, né, pelo menos no semanal. No diário aqui, dá para fazer uma compra agressiva aqui, a partir do rompimento dessa barra verde aqui, e aí para tentar vir buscar aqui o topo. Então, esse é um swing trade que é possível no dólar, tá? E aqui nos 60 minutos a gente vê claramente aonde que está essa reversão de tendência, né? Essa daqui é a barra verde, aí veio aqui, deixa um fundo mais alto. Se fizer esse pivô de alta aqui, dá para começar a comprar o dólar novamente, tá? Se perder o fundo, não precisa nem falar, continua a venda, porque a tendência ainda é de baixa, tá? As small caps, também essa semana aqui não aconteceu nada, né? Ainda tem aqui uma linha de tendência, onde ela está trabalhando. Se romper, podemos voltar a comprar. O Itaú, muito forte, mais uma semana de alta, continua o Itaú, só tem compra, quem está comprado tem que deixar esse trade andar. O Bradesco, essa semana aqui deu uma pipocada, mas a tendência é ele vir buscar o topo aqui, então tem compra essa semana. A Sambi, apesar da volatilidade do dia do balanço, olha só, fez um movimento muito forte, né, e está indo em direção aqui a esse topo da consolidação. Banco do Brasil, podemos dizer que rompeu o topo histórico aqui, né, então tem compra no Banco do Brasil aqui essa semana, tá? A Vale continua aqui bem bagunçada, não tem o que fazer. A Petrobras também está bem encaixotada aqui, já há 4 semanas na mesma região. Tanto pode perder fundo quanto reagir, mas na dúvida não dá para fazer nada. A B3 deu uma paradinha aqui, ainda tem um espacinho, para day trade dá para tentar comprar ela essa semana, tá? A VEG fez um movimento muito feio essa semana aqui, uma barra aqui que engolfou quase 3 semanas, né? Então, sinceramente, agora deu uma bagunçada nesse gráfico, tá? Não sei o que vai acontecer, não vou me envolver com isso daqui. Ela tem que se manter acima desse fundo, né? Mas, querendo ou não, isso daqui foi um topo mais baixo em relação a esse topo histórico e ela pode perder fundo para fazer mais correção. E aí vai perder essa linha de tendência que vem de lá de trás. A coisa fica feia para a VEG se isso acontecer, tá bom? Então tem que tomar cuidado. A Magalu, olha, uma semana de baixa, tem venda em Magalu aqui para swing trade, tá? E indo para as commodities, eu inverti aqui a ordem, hoje eu fui direto para os papéis, mas tanto faz, depois a gente olha os setores. Vamos aqui olhar os setores que eu acabei me empolgando e indo direto para os papéis. Então, olha, os setores, né? O setor financeiro, como a gente viu ali nos bancos, rompimento de topo histórico, indo muito bem. O setor de materiais básicos continua bagunçado, que nem a Vale. O setor de utilidades, olha, muitas oportunidades, rompimento de topo históricos, tem muitos papéis bonitos nesse setor, tá? Isso tá bem legal. O setor industrial ainda bagunçado, né? Você vê, essa queda da VEG puxou aqui o índice do setor. O setor imobiliário está aqui, se conseguir romper esse topo aqui, o setor imobiliário pode andar, tá? E o catalisador disso aqui pode ser a taxa de juros aí na quarta-feira, tá? O Galípolo pode mandar alguma notícia que o mercado goste e esse negócio pode romper e tem algumas construtoras que estão indo muito bem, né? Eu sempre destaco a Direcional, a minha preferida, mas tem outras, Plano e Plano, Cury, até algumas das grandes aí, Zetec, Cirela, também pode ter interesse. E o setor de consumo também é a mesma coisa que eu falei do setor imobiliário, né? Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, tem outra aqui, né? E tem bastante resistência aqui, mas se tivermos uma boa notícia de juros, isso aqui pode subir e realmente fazer esse rompimento, tentar reverter a tendência, tá? Esse daqui é o setor que eu menos gosto para compra, tá? Mas se ele romper, a gente pode voltar a olhar. E para finalizar, as commodities, né? Então nós temos aqui o milho, né? Que continua consolidado, precisa esperar ele romper essa consolidação. Antes disso não tem que fazer no milho, tá? O boi também precisa esperar ele romper essa consolidação, não tem o que fazer. A soja é uma tendência de baixa, está tentando reverter, mas enquanto ela não começar a fazer pivô de alta, não dá para se envolver. E o café, depois de ter rompido essa bandeira, essa semana aqui, está fazendo um pullback
Então, assim, agora o café, o que precisa acontecer? Ele precisa romper esse topo, né? Então, o movimento aqui, olha, rompeu, fez o pullback, tem que se segurar aqui e fazer um pivô de alta. Aí você tem a compra aqui no rompimento dos 500, né? Isso aqui está muito claro e aí você coloca o stop aqui. Lembrando sempre, café é pesado, né? Quem tem pouca grana na conta não dá para operar café não, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.